hoje vamos falar um bocadinho sobre o curso de Engenharia Mecânica e para tal tenho aqui comigo o professor Paulo Flores e a Rafaela Carvalho. Para começarmos, pedi então que se introduzisse e dar aqui um bocadinho mais de contexto do ano em que estão no mestrado, no caso, e o professor pode dizer há quanto tempo é que leciona aqui ao curso de Engenharia Mecânica. Podemos começar se calhar com o professor. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Eu devo-vos dizer que aceito este convite por uma razão muito simples, porque vou aprender coisas. Eu gosto muito de estar convosco nestes momentos de partilha. Em relação à engenharia mecânica, eu formei-me em engenharia mecânica, licenciatura, 5 anos, pré-Bolonha, e comecei a lecionar exatamente há 30 anos. Portanto, em 95, 2025 são 30 anos. As minhas áreas de intervenção na engenharia mecânica são na dinâmica de sistemas mecânicos, projeto mecânico, e é mais ou menos estas as áreas em que eu tenho lecionado. Tenho também lecionado na área da engenharia biomédica, nomeadamente a biomecânica e o desenho técnico. Assim, rapidamente, é a minha intervenção, o meu passado ligado à engenharia mecânica. Ok. Antes de mais, obrigada pelo convite também e queria parabenizar pela iniciativa que eu acho muito boa e acho que essa informação dos cursos deve ser partilhada e falada um bocado da perspectiva dos docentes e dos alunos e eu acho isso incrível. Então, o meu nome é Rafaela Carvalho, eu fiz a licenciatura em Engenharia Mecânica na Universidade do Minho e encontro-me neste momento no segundo ano do mestrado de Manufatura Avançada dentro da área da Engenharia Mecânica. E fui aluna do professor Flores. Muito bem. Começar aqui com uma pergunta que era para também conseguirmos explicar aqui àqueles alunos que se calhar têm um bocadinho mais dúvidas e um dos primeiros pensamentos é sempre o que fazer, vou tirar o curso, o que é que eu vou fazer depois de tirar o curso, não é? O que é que torna o curso de Engenharia Mecânica tão relevante no mercado atual? Essa pergunta é muito interessante e ela é feita todos os anos. Portanto, eu nos últimos 30, 35 anos, contando a licenciatura, já ouvi essa pergunta nesse formato ou noutros formatos semelhantes, o que faz todo sentido, porque sempre que estamos a falar com alunos, por exemplo, pré-universitários, eles têm essa questão na mente. Uma das características da engenharia mecânica é ser um curso de banda larga. Portanto, nós tendo uma formação em mecânica, vamos dizer que temos um diploma de banda larga, depois podemos afunilar para uma área que nos interessa. Quero eu dar aqui um exemplo. Se eu fizer uma formação em engenharia mecânica, vamos dizer, a licenciatura 3 anos ou o mestrado, posso depois afunilar, por exemplo, fazendo uma pós-graduação em gestão. Mas se eu fizer uma formação de base em gestão, torna-se mais difícil, eu não vou dizer impossível, porque nada é impossível, eu depois fazer um curso mais técnico. Portanto, penso que essa é uma característica muito associada à engenharia mecânica, ser de banda larga. Sim, eu acho que quando olhamos também para as áreas de especialização, nós temos áreas de especialização muito diferenciadas umas das outras. Nós temos manufatura, temos a parte das estruturas mecânicas, um bocado como tu estava a falar há um bocado, temos a parte das energias, que nada tem a ver com os que eu mencionei anteriormente, e ainda temos mecatrónica, que vai buscar um bocado da eletrónica. Então eu acho que é um curso bastante transdisciplinar e que nos abre bastante portas na indústria e depois para explorar outras áreas como gestão e por aí fora. Já começaram aqui a tocar um bocadinho neste assunto, falar aqui um bocadinho, explorar um bocadinho mais daquilo que é o curso, as áreas, como já começámos aqui a entrar neste campo. Ao longo do curso, que competências técnicas é que os alunos de Engenharia Mecânica conseguem adquirir? As competências técnicas são em diversas dimensões. Eu podia aqui elencar algumas, mas até vou dar um exemplo muito simples e muito prático. No passado mês de dezembro eu fiz um chamado jantar de curso. Jantei com os meus colegas de curso. Éramos 6. E então tínhamos, nesses 6, pessoas que são professores universitários, que é o meu caso, alguém tem que o fazer. Depois tinha um colega que fez toda a sua carreira ligada ao projeto mecânico, ao desenvolvimento do produto, e atualmente é o fundador de uma empresa ligada à área do calçado, uma empresa de top nível mundial. Portanto, aqui está uma área. Depois tínhamos um colega que é o CEO de uma empresa ligada à área do imobiliário. Gestão, venda, comércio, imobiliário. Depois temos um colega que faz todo o controlo dos projetos de segurança do metro de Lisboa. Depois também temos colegas na área da energia, do ambiente.
Depois também temos colegas ligados ao projeto mecânico mais clássico. E depois, como dizia aqui a Rafaela, temos a parte do ambiente, a parte da gestão, a parte das tecnologias de manufatura. Portanto, é um curso de banda larga, como eu dizia inicialmente. Sim, eu acho que mecânica dá-te as ferramentas para entenderes como é que as coisas são feitas, porque é que elas são feitas, e depois daí tu vais afunilando para o que mais gostas, vais também descobrindo um bocado dentro do curso. Acho que ninguém, são poucas as pessoas que entram no curso, saber exatamente, tipo, quando sair daqui quero desempenhar X função específica. Tu vais um bocado descobrindo, vendo que gostas, que não gostas, o que é que te dá aquele interesse mesmo, e vais explorando por aí, porque é um curso muito diverso e foi uma dos fatores que fez com que eu escolhesse este curso, honestamente. Ok. Aqui para também percebermos melhor aqui as dinâmicas do curso e pronto, da licenciatura em si, fazer aqui uma pergunta ao professor, que é como é que os professores de Engenharia Mecânica integram os problemas reais das empresas na sala de aula com o objetivo de conseguir formar pessoas capazes de ingressarem logo no mercado de trabalho com as bases técnicas e teóricas suficientes. Ora, esse é um tema muito interessante, que é a ligação da formação académica com a prática profissional. Eu, uma vez mais, vou dar um exemplo muito simples. Nós temos uma unidade curricular chamada Desenvolvimento de Produto. Tem sido lecionada pelo professor Luís Alves, pelo professor Hélder Puga e por mim próprio. E uma das características é os alunos em grupos 5, 6, têm desafios apresentados por empresas. E os projetos são desenvolvidos durante o semestre com o apoio da academia, do nosso departamento e também das empresas. No fim do semestre, organizamos as jornadas de desenvolvimento do produto em que os alunos expõem os trabalhos que foram desenvolvidos. Tem sido muito feliz este figurino, em termos da ligação entre as unidades curriculares e as empresas. E as empresas pedem mais, porque ficam muito satisfeitas com a qualidade dos alunos e com os resultados que eles apresentam no desenvolvimento dos produtos. Isto é um exemplo que tem vindo a ter muito, muito sucesso no nosso departamento. Concordas? Achas que é esta vertente na visão de um aluno? Sentiste que tiveste realmente esse enquadramento profissional durante a tua formação? Então, neste UC que o professor estava a falar em concreto, no semestre em que isto aconteceu, eu estava de Erasmus. Por isso eu não tive esta experiência, infelizmente, mas tenho colegas que a tiveram e ficaram realmente satisfeitos com o contacto com a empresa, porque eu acho que é uma coisa que nós alunos ansiamos muito durante o curso. Nós estamos a aprender, fazemos testes, fazemos um trabalho aqui, mas depois fica sempre aquela questão do será que isto vai ser suficiente? Será que eu, quando chegar a uma empresa, vou realmente saber aplicar aquilo que aprendi? E eu acho que é muito importante cada vez mais reforçar este vínculo entre a academia e o mundo empresarial e também para nós, quando formos para lá, termos outra confiança no que estamos a fazer e naquilo que queremos desempenhar, porque também acho muito importante os próprios alunos terem essa curiosidade e terem experiências como estágios de verão ou estágios curriculares. Acho muito importante para se conseguirem posicionar naquilo que é o mercado e naquilo que é o perfil deles como engenheiros mecânicos. Já dissemos várias vezes que é uma área muito diversa. Rafaela, uma pergunta agora mais direcionada a ti. Qual foi o projeto ou a cadeira que mais te marcou até agora? É assim, eu acho que as cadeiras que me marcaram até agora foram sempre as cadeiras com uma componente prática muito presente. Desde muito cedo nós temos as integradoras, que desde o primeiro ano de licenciatura nos vão preparando para essa parte prática, para o trabalho em grupo, que eu acho uma componente muito importante e essencial hoje em dia, porque cada vez as equipas são mais completas e cada vez temos que colaborar com mais pessoas. Eu achei muito interessante todas as integradoras que tive até hoje e depois a cadeira que tive a primeira contacto com simulação, que é uma área que eu me interesso como engenheira mecânica, também foi uma cadeira que para mim teve algum impacto. Falando agora aqui um bocadinho nas infraestruturas e recursos que a Universidade e o próprio Departamento de Mecânica proporcionam aos alunos, explorar aqui um bocadinho isto e perceber realmente que recursos e infraestruturas são disponibilizados e apresentados aos alunos durante a formação em Engenharia Mecânica. Em termos de infraestruturas, o Departamento faz um esforço sempre para proporcionar o melhor aos alunos, em termos de apoio de máquinas, ferramentas,
laboratórios no que diz respeito à análise de materiais, caracterização. Isso é um esforço que o departamento tem feito ao longo das décadas para proporcionar que os alunos consigam ter esta componente mais prática. E fazemos também a ligação entre a dimensão laboratorial e também a investigação. E os centros de investigação também desempenham um papel importante. Em algumas unidades curriculares também acontece que temos o apoio das empresas, nomeadamente nas cadeiras de nível mais avançado e nas dissertações de mestrado. Eu, em termos de infraestruturas, tive contacto com a Universidade de Fora, com a Universidade em Budapeste, que em termos de infraestruturas têm outra capacidade, porque também têm outros orçamentos e com certeza têm outro tipo de investimento muito diferente da Universidade de Minho. E eu acho que em termos de trabalhos, todas as ferramentas que são necessárias para concluir o trabalho são disponibilizadas pela Universidade, pelos professores. Acho que nada daquilo que eles propõem está fora daquilo que é disponibilizado pela Universidade. Claro que não temos tecnologia de ponta, não posso mentir, mas temos tudo aquilo que necessitamos e eu acho importante o contacto com as empresas para termos acesso a outras ferramentas muito mais atualizadas, que acho normal a Universidade não ter porque não as utiliza assim tanto, mas mais uma vez o reforço com o mundo empresarial e as fábricas é muito importante para nós como engenheiros mecânicos para termos outros tipos de materiais e ferramentas para trabalhar. Vou perguntar aqui, tendo em conta que o professor também foi formado em Engenharia Mecânica, pedia também para agora se calhar olhar um bocadinho no passado, e a Rafaela também, e se tiverem alguma experiência marcante que no vosso percurso, na vossa formação, vos marcou e que gostariam de partilhar para futuros alunos de Engenharia Mecânica. Se calhar o que eu poderia dizer em relação a esse aspecto, o que nos marcou, quer dizer, pode sempre variar ao longo do tempo, não é? Como marcou há 20 anos, pode agora ser uma coisa diferente. Mas eu nunca me esqueço algo que um professor meu referia, que era o seguinte: apostem em vocês, valorizem-se, porque isso um dia vai-vos ser útil. Ou porque eu sou melhor neste aspecto, ou porque eu aprendi línguas, ou porque eu aprendi a comunicar, isso alguém vai reconhecer e vai-me valorizar. Apostem sempre na vossa valorização, nos vossos desenvolvimentos. Sim, olha, uma experiência que eu te posso partilhar, se calhar a experiência que me marcou mais recentemente, foi mega crise existencial na altura e que agora que eu olho fico assim, que foi agora a escolher a minha tema de dissertação. Eu tinha estagiado no verão e não gostei nada e eu estava, meu Deus, como é que eu só estou a perceber no último ano que escolhi o curso errado, eu não gosto de nada, o que é que eu vou fazer agora? E a melhor coisa que eu fiz nessa altura foi ir falar com os meus professores, parar um bocado e dizer, ok, não tenho que fazer o que pensava que ia ser bom para mim, porque às vezes o melhor para nós não é aquilo que é óbvio. Parei, falei com os meus professores, eles explicaram aquilo, os projetos que tinham, em que é que consistiam, o que é que eu podia fazer com isso no futuro. Pronto, até que fui falar com o meu atual orientador e ele tinha um projeto, que é o projeto que eu estou desenvolvendo neste momento, que me agradou imenso e estou lá. E eu desde o primeiro ano pensava que o, o caminho era chegar ao quinto ano, ir para uma empresa logo e ficar lá. E de repente, em 2 meses eu percebo-me que se calhar não era isso que eu gosto mais, se calhar quero fazer um projeto de investigação por agora e perceber aquilo que eu quero. Por isso eu acho que é muito importante para as pessoas, desde o primeiro ano, perceberem-se a si próprias, respeitarem-se e, como a pessoa estava a dizer, valorizarem-se, porque nem toda a gente tem o mesmo caminho. Isto não é algo linear, não é algo que tenha checkpoint 1, 2, 3, não, cada pessoa tem a sua história e ninguém é menos que ninguém por ter gostos ou talentos diferentes. Eu acho que cada um tem que perceber aquilo que é melhor para si. Bem, acho que agora conseguimos perceber aqui um bocadinho bem a dinâmica da engenharia mecânica. Perceber agora também as oportunidades académicas e profissionais. Já fomos falando disto um bocadinho, mas agora explorar mais a fundo. Dizendo assim, quais são as principais áreas de atuação de um profissional formado neste curso? O professor começou já a apresentar mais ou menos aqui algumas destas áreas de atuação, mas de uma maneira mais concreta, dizer mesmo as possibilidades que um aluno formado em engenharia mecânica pode fazer, desde as áreas de investigação até mesmo áreas profissionais
um trabalho mais no mercado, inserir no mercado de trabalho e não na área da investigação. Ora bem, e sobre esse aspecto das saídas profissionais, nós podíamos estar aqui toda a tarde a elencar exemplos. E nós podemos encontrar pessoas formadas em Engenharia Mecânica na Universidade de Minho nas mais diversas áreas, nas mais diversas empresas e nos mais diversos países. Então temos desde logo, por exemplo, no projeto e desenvolvimento de equipamentos, na manutenção, na gestão de empresas, trabalhar em bancos, trabalhar em imobiliárias, a investigação, como referiu, lecionar. Então, se formos pelo mundo fora, temos engenheiros mecânicos. Quer dizer, se nós fizermos uma viagem de férias para o mais recôndito do país, é muito provável que encontremos lá um engenheiro mecânico. E isto, no fundo, é também uma riqueza da formação académica, a nível universitário, que são as redes. As redes são fundamentais. Quando eu estou numa empresa e preciso de um engenheiro, qual é o primeiro passo que eu dou? Vou contactar um colega meu, olha, preciso de uma pessoa nesta área, conheces? Portanto, esta rede que se desenvolve na academia é muito, muito importante, nomeadamente através dessas ações como a EPIC ou outras, lá no gabinete de alunos, é muito importante este tipo de rede. Eu até costumo dizer, eu penso que é verdade, que se aprende mais numa conversa de café entre nós, colegas de vários cursos, do que numa sala de aula. Eu nem devia dizer isto, não é que eu sou professor, mas é um bocado assim. Muito bem. É uma perspectiva, não, acho que é uma perspectiva diferente de pensar nas coisas, não é descabida. Pragmático. E há um aspecto que é importante nós termos em mente. É o caminho que nós vamos decidir agora no fim da formação, como no caso da Rafaela, é um bocadinho diferente. Quando a Rafaela tiver 60 anos, o que lhe aconteceu na vida aos 25, ou 24, ou 23, não vai ser muito diferente, porque ela tem características que a vão levar ao caminho de acordo com essas características, essas vontades. E neste momento, a Rafaela não tem grandes constrangimentos. Quando tiver 30, 40 anos, tiver uma família, aí já tem grandes constrangimentos que condicionam as decisões. Nesta altura, os alunos devem decidir por feeling. Apetece-me isto, vou arriscar. E se errar, excelente. Eu vou dar aqui um exemplo muito rápido, que é, tenho um colega de curso, que ele é o CEO de uma empresa, como já referi na área do calçado, o engenheiro Pedro Castro, que ele começou por trabalhar na Decathlon. E eles fizeram um trabalho excepcional, tinham um projeto, um desafio, que era desenvolver quadros para bicicletas. Em Portugal, estamos a falar no fim dos anos 90. E eles desenvolveram um projeto com uma rapidez excepcional. Quadro impecável, timings de produção impecáveis, controle de qualidade impecável, tudo impecável. Quando apresentaram a Decathlon, em França, o Big Boss veio cá. Esteve 2 dias com eles. 2 dias. E não os elogiou. E se vocês fizerem um trabalho tão concentrado no tempo, e não tiver tão tempo para cometer os erros que são necessários ao vosso desenvolvimento. Isto não é na nossa vida, não é? Às vezes, erros que a gente comete são aprendizagens. Isto é como os pais educarem os filhos. Então, assim, uma distância crítica, mas se for necessário, estão lá para apoiar. Não deixam fazer assim umas asneirinhas de vez em quando, não é? Há bocado, Rafaela, falaste um bocadinho sobre a tua experiência de Erasmus. Pronto, aqui nesta ótica das oportunidades académicas, como funciona aqui o programa de Erasmus de intercâmbio internacional para os alunos de engenharia mecânica, os países que têm a oportunidade de ir e... Olha, a lista de países é muito grande, desde o sul da Europa, norte da Europa. A minha escolha foi Budapeste, na Hungria, porque eu queria uma cidade grande, queria explorar uma cultura que fosse diferente. E a universidade lá foi uma universidade muito boa em termos de... Penso que houve um equilíbrio, não foi aquele Erasmus de não fazer nada, não foi aquele Erasmus super exigente, foi um bom equilíbrio entre conseguir conhecer pessoas, conseguir aprender na universidade em que estava e tirar proveito dos recursos que eles tinham lá. Por exemplo, eles tinham oficinas enormes e acabámos por desenvolver projetos muito interessantes lá. Por isso eu acho que é um curso onde há muito essa prática de intercâmbio e eu acho que deve continuar porque é uma excelente oportunidade que eu acho que todos os alunos universitários deviam aproveitar, porque é um crescimento exponencial que vocês fazem 6 meses fora.
Acho que sim. E como a pessoa estava a dizer, eu acho que não se devem de todo limitar ao vosso curso durante a vossa experiência académica. Eu própria estive na EPIC 2 anos, fiz parte do núcleo de alunos, fui em Erasmus. Eu acho que essas experiências que vos vão fazer crescer, essas experiências de não voltar só com as pessoas do meu ano, do meu curso. Não, que são pessoas mais velhas, mais novas, de outros cursos. Sei lá, olha, eu tenho muitos amigos que são de biomédica, por exemplo, tenho amigos de todos os cursos que vocês possam imaginar e foi o melhor investimento que eu fiz. Tenho visões tão diferentes da mesma experiência que é a universidade e isso faz-vos mesmo crescer e conhecer outras coisas que se calhar vocês ficassem no vosso curso e ficar com aquela ideia daquele grupo só e isso é muito limitante, ainda por cima nestes anos que nós estamos a formar-nos. Ainda aqui nesta ótica das oportunidades, existiram algumas inovações tecnológicas mais recentes em que o curso de Engenharia Mecânica e os alunos do curso de Engenharia Mecânica estiveram envolvidos. Assim, alguns projetos que possam ter surgido. Acho que vou falar aqui também um bocadinho da Fórmula Student, que acredito que também seja um grande exponenciador de talentos e para quem se interessar realmente nesta área. Pronto, se desse para falar aqui um bocadinho sobre algumas destas inovações ou outros projetos que surgiram por teses ou isso. Muito bem. Só dar aqui um passo atrás, para depois darmos dois à frente. A questão do Erasmus é muito, muito importante. E eu não fiz Erasmus, quando eu estava a fazer licenciatura, concorri e recebi uma resposta já 2 anos depois de terminado o curso. Portanto, infelizmente não pude ter essa experiência. Mas o que importa é mesmo a experiência. O estar fora, o ter que organizar a vida, o ver como está organizado o supermercado, como aquela sociedade vive, mais do que ir àquela aula, ou fazer aquela cadeira, ou fazer aquele projeto. É importante, mas o mais importante é a experiência em si. Como dizia a Rafaela, a gente cresce exponencialmente quando está em contacto com outras realidades. E depois adapta-se. E este mundo é isto que exige, que é nós nos adaptemos dia a dia. Em relação a projetos, claro, o projeto Fórmula 1 Students está aí a bombar e é um projeto emblemático para os alunos de mecânica. Quando se fala de engenharia mecânica, vem sempre à mente os carros, a Fórmula 1, o Campeonato do Mundo de Rallys, não é? E essas coisas todas. E o projeto F1 Students é muito importante e é uma equipa alargada a vários cursos, da mecânica, a informática, a gestão, eventualmente a sistemas de informação, muito importante. E os alunos têm feito um trabalho e têm-se dedicado muito a este desafio. Depois vamos ter aqueles projetos de investigação, por exemplo, ligados à reciclagem. Traz também uma satisfação muito própria. Depois quem estiver mais ligado à investigação, vai fazendo os seus desenvolvimentos, alcança resultados interessantes, depois faz a sua publicação. Isso é também muito importante e muito reconhecedor para o trabalho dos alunos. Agora entramos numa fase mais final aqui desta nossa conversa. Fazia uma pergunta daquelas que pode parecer clichê, mas acho que são engraçadas serem feitas, que é, se pudessem descrever o curso em uma palavra, qual seria e porquê? Eu tive alegria pela dimensão de quão feliz eu fui quando fiz a minha formação e os meus amigos core são os meus amigos da licenciatura. Depois também a alegria com que eu consigo viver hoje em dia a formação dos alunos, embora às vezes fique um bocadinho assim deprimido quando vejo a Rafaela e ela foi minha caloira há 5 anos e agora já está a terminar a sua formação académica. Mas a alegria é o essencial. Eu acho que eu vi o episódio que vocês lançaram e eu estava assim, se ele me perguntar isto, o que é que eu vou responder? E eu acho que diria descoberta também. Eu acho que foram os anos onde nós podemos descobrir muito acerca da área da engenharia mecânica, acerca do quão polivalente é a área da engenharia mecânica e depois sobre nós. Mas isso eu acho que espero bem que seja transversal a todos os cursos da universidade. Acho que foram boas palavras. Espero que sim. Não estava à espera. Portanto, acho que... Eu devia ter visto os podcasts anteriores. Eu ouvi um. Era só o áudio. Mas eu devia ter visto, sim senhor. No âmbito também aqui disto, das perguntas, digamos que clichês, se pudessem dar uma dica a um estudante que está agora a começar o curso, qual é que seria? Eu acho que nós só fomos
dizendo algo daquilo que são as sugestões. A minha sugestão é mesmo para não se limitarem, para explorarem o máximo. São 5 anos que vocês têm com licenciatura mais mestrado. Façam aquilo que vocês acham que têm que fazer. Conheçam pessoas, divirtam-se muito, mas não fiquem assim parados. Aproveitem as oportunidades que a universidade e o curso em si têm para vos dar e sigam o vosso caminho. Eu acho que isto é muito importante, que é o caminho das pessoas é todo diferente. Sigam mesmo o que vos faz mais feliz. A sugestão que eu poderia apresentar a um aluno, e apresento a mim próprio hoje em dia, é experimentação. Experimenta coisas. Tenha experiências que satisfaçam as tuas curiosidades. Depois vais ver se elas são mais práticas ou menos práticas. E a experimentação é que nos faz desenvolver. Porque quando terminamos o curso, nós somos todos iguais. Todos fizemos cálculo, todos fizemos álgebra, todos fizemos tecnologia da manufatura, etc, etc. O que é que nos vai distinguir? É a nossa essência. E outro dia falava com um empregador que ele nas entrevistas fazia as seguintes perguntas. Portanto, não ia ler o currículo, porque isso é igual a todos, e se eu fizer um curso com a de 18 ou de 14, basicamente a mesma coisa. E ele perguntava aos candidatos para a posição na empresa dele, olha, qual foi o último filme que viu? Qual foi o livro que leu? O que é que você faz nos tempos livres? E diz ele que as pessoas transpiram e se sentem desconfortáveis. Portanto, se nós nos expusermos a experiências como a vossa, a gestão destes eventos, contactar com empresas durante as férias, sei lá, trabalhar num café é super enriquecedor. Eu vou só rapidamente contar aqui uma história da minha vida. Quando eu estava a acabar o curso, as coisas eram muito diferentes do que são hoje. Vamos dizer assim, diferentes para pior. Hoje temos alunos muito mais interessantes, muito mais capazes do que nós éramos há 30 anos. E hoje há muito mais facilidade de gerir qualquer processo que não era há 30 anos. Penso que hoje é tudo mais fácil, eventualmente mais competitivo. Então a gente enviava currículos para as empresas. Olha, estou a acabar o curso, gostava de fazer vir à sua empresa, ouça-me, eu estou disponível. Normalmente a taxa de resposta era 10%. E uma das empresas que me respondeu disse, no seu currículo você diz que trabalhou 8 anos num café. Portanto, este contacto vai-nos dar uma riqueza muito diferenciadora em relação aos demais. Nós não estamos nunca a concorrer com os colegas da sala de aula, muito menos com os colegas de outros cursos. Estamos a concorrer com o mundo todo. E de maneira que eu dava aqui a ênfase neste aspecto da experimentação. Pronto, acho que foi uma boa conversa e deu para perceber melhor aqui as dinâmicas do curso de Engenharia Mecânica, as vertentes profissionais e as oportunidades académicas que surgem ao longo de uma formação em Engenharia Mecânica e, portanto, resta-me apenas agradecer ao professor Paulo Flores e à Rafaela por terem aceitado o convite, para falar aqui um bocadinho. Espero que alguém que veja este episódio pense, olha, vou já queria ir para a Mecânica, agora tenho uma certeza. E é isso. Relembrar para acompanharem os restantes episódios do nosso podcast e vemos no próximo episódio para falar de mais um curso da Escola de Engenharia.